Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre na companhia da educadora Heloísa Pires. E sempre o nosso programa acontece todo segundo domingo do mês, sempre às 20 horas. Heloísa é filha do maior filósofo espírita brasileiro, Herculano Pires. O título desse programa foi um epíteto colocado pelo Espírito Emmanuel, que assim homenageou o professor Herculano, né? O metro que melhor mediu Kardec. Mas também, a seu tempo, Herculano foi chamado de o zelador do Espiritismo. Também de o guarda noturno do Espiritismo, mostrando aquela vigilância segura, sempre presente, né? Cuidando e defendendo o Espiritismo aqui em terras brasileiras. Né? A obra de Herculano é um monumento, é um tesouro que ele nos legou. E é um motivo de satisfação imensa, de alegria, estar aqui sempre com sua filha. E filha de peixe, peixinha é. Dona Heloísa é um espírito maravilhoso, um espírito evoluidíssimo. Volto a dizer, não canso de repetir, das pessoas com as quais eu travei conhecimento no movimento espírita, esses grandes nomes, né? É aquela que tem em perfeito equilíbrio as duas asas, a asa da sabedoria e a asa do amor. Então, vocês, quem não viu o programa, está vendo pela primeira vez, vão constatar. E quem já vê o programa sempre, não é? Há de admitir, como eu estou admitindo aqui, não é? Que Heloísa é luz, uma luz imensa, não é? Pessoal, na noite de hoje, nosso programa vai versar sobre Jesus, não é? Então, os nossos programas sempre vão ao ar aos sábados e aos domingos, né? Ontem mesmo tivemos um programa maravilhoso, não é? Com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, né? Sobre Leon Denis, o caso Miller. Vão lá ver que foi um momento de até uma pequena divergência entre Leon Denis e Gabriel Delane, né? Vale a pena ver como é que aconteceu isso, né? Coisa que foi superada completamente. E o que foi o caso Millet. Programa de ontem com Charles Kemp está aqui na playlist, né? Todo sábado tem um convidado diferente. César Pérez de Carvalho, Carlos Sete Bastos, Leonardo Marmo. Aos domingos, Ana Maria Miranda, Silvio Mariano, Luciano Clay, com Dona Heloísa Pires também. Então, sempre no nosso canal, Bruno Tavares, e você pode ver de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quando melhor lhe aprover. Ok? Vamos iniciar o programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por esse último programa do ano, onde homenagearemos Jesus através da obra de Herculano. Herculano foi o discípulo de Kardec, mas também foi um grande filósofo que amava Jesus e compreendeu a sua mensagem em regime de
integralidade. Então, pedindo permissão a Jesus, o amigo que não abandona amigo no meio do caminho, jamais. Pedindo permissão a ele, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Imediatamente colocando aqui com vocês a querida filha de Herculano, Heloísa Pires, esta alminha nobilíssima. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires na noite de hoje, claro, o último programa do ano, Dona Heloísa. Então, Olha, vamos homenagear Jesus, claro, trazendo aqui a palavra de Herculano Pires. Dona Heloísa Pires, boa noite. Como é que está aí o clima de Natal aí em São Paulo? o trânsito está terrível, mas todo mundo está alegre, estão fazendo aquelas ofertas malucas para o povo poder comprar. E agora tem um dia com uma garoinha, mas um sol muito gostoso. Então, só o trânsito é que atrapalha um pouco. Quando aprendermos a voar, vai ficar fácil. Mas isso é no planeta superior que a senhora vai, viu? Não, não vai demorar, vai demorar. Estamos na Terra com muita alegria, um planeta lindo, mas não por acaso, escola para crianças pequenas. Como dizia o meu pai, somos alunos, só Jesus é o mestre. Ele dizia, e entre os alunos eu me incluo. Eu pensava, nossa, ele é aluno diretor, é uma capacidade. Dona Heloísa, sem querer trazer aqui tristeza, que o objetivo não é esse, mas sim uma fala de reconhecimento, né? A senhora tomou conhecimento, todos nós, né, que o nosso querido semeador de estrelas, o Divaldo, foi acometido pelo câncer da bexiga, não é? E a gente, ora, é um momento que isso impactou, não é? O Divaldo sempre foi uma figura que exala saúde e alegria de viver, né? Mas, Dona Heloísa, mas cabe uma reflexão, a gente está no mês de Natal, acontece isso com o Divaldo. Divaldo não é só um tribuno, um orador. A caridade dele é a marca da mansão do caminho. O que ele fez, ninguém fez. Dona Heloísa Ninguém foi um gigante mesmo na história do Espiritismo. é um gigante da história do espiritismo e da história do desenvolvimento do nosso planeta. Adotou 150 crianças, cuidou de cada criança que estava jogada na rua. Não se ouviu falar de um filho de Divaldo adotado, por escrito, que tenha agido de forma errada. Educou-os com amor, com ensinamento espírita, com trabalho. Para mim, um dos maiores espíritas na exemplificação do desenvolvimento moral e da compreensão das palavras de Jesus, amai o próximo como a si mesmo. Foi o que ele sempre fez. Dona Heloísa, a gente vai, nesse momento, né, de volta com 97 anos, uma doença dessa, a gente fica pensando em despedida, não é? E a gente fica saudoso e pensando, será do movimento espírita ser uma figura como essa? O mesmo se passou com Chico Xavier, quando Chico partiu. Ô, Dona Heloísa, e eu pergunto não só do lado familiar, senhora como filha, a sua família, mas o movimento espírita também deve ter se sentido assim com a partida repentina, foi muito repentinamente, a partida de Herculano, né? No início fica aquela sensação de orfandade, não é? Mas Herculano deixou aquela poesia pequena e linda. Não procures no túmulo vazio o ser querido que deixou a terra. A morte encerra a vida e a vida encerra a morte como eterno desafio. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se encerra. A vida vai além e, através dos vírus, dos séculos, do crescimento, todos voltaremos à pátria espiritual.
Eu me distraí, esqueci o finzinho, aí improvisei. Mas a poesia é linda. Ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva além da vida e erra em mares de bonança e de amavio. Olha no céu, na quinta dimensão, no firmamento, as de falar-lhe quando no momento, vencendo a ilusão do teu isolamento, possas falar-lhe pelo pensamento. Ninguém morre. Chico, eu às vezes converso com Chico, amo demais Chico Xavier, pela humildade, pelo amor ao próximo, por pegar que até a Nena Galves e seu Galves são críticos e construíram um quarto para ele. Lá ele deixava os presentes que ele ganhava da Nena, porque ele tinha vergonha de ficar com presentes. Em geral, ele dava, mas no amor e consideração a Nena, ele deixava lá para usar quando ficava em São Paulo, na casa da Nena. Então, ele tinha um cuidado em não prejudicar, não magoar, não ferir. Isso me encanta. Dona Heloísa, eu fico impressionado. A senhora declamou essa poesia aí de forma tão bela. Meu Deus, como a senhora registra, não é? A senhora tem uma mente, Dona Heloísa, impressionante, viu? A senhora grava Imagina, tudo. me ajuda. E é o que eu gosto. Eu, às vezes, quero memorizar uma poesia, não entra. É, meu pai, Maria Dolores, quando me toca o coração, fica mais fácil. Dona Heloísa, vamos lá. Sim, o Herculano, antes de escritor, jornalista, filósofo, poeta, né? Poeta. E novinho, rapazinho, não era, Dona Heloísa? Com 16 anos, ele escreveu o livro Corações Azuis. E depois, quando aquele que tinha o Clube do Livro leu um livro do pai, começou a publicar, Mário Graciotti, os livros do pai. E o querido Caí Barçútil, esse espírita, quando recebeu um artigo do pai, mandou publicar no jornal, que foi quando o pai começou a ficar conhecido, tanto que o centro nosso chama Caibá Chute, em homenagem a esse homem honesto, boníssimo, que passou uma vida exemplificando humildade e cuidando de animais abandonados. Era farmacêutico também, Caibá Chute. É, como diz a grande Rosemarie Muraro, né, que foi inclusive feminista, mas era uma feminista de outro tempo, uma mulher muito culta. Ela, Ai, agora é muita luta, muita agressividade. ela dizia o seguinte, Dona Luísa: jamais desconfie dos místicos e dos poetas. Ai, que Né? lindo! Nunca desconfiemos dos místicos e dos poetas. Herculano, um grande poeta, né? A sensibilidade é maior. Eu recebi, há semana, há uns 15 dias, uma revista do semeador da PESP, com um artigo lindo sobre o pai. Eu falei, ai, meu Deus, obrigada. Agora o Herculano é tão homenageado, tão compreendido, porque ele sempre defendeu o trabalho certo de Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade. Então, se falasse em Rustem de corpo fluídico, ele vinha com tudo explicar. E teve com outras instituições, cujo nome não vou dizer, mas agora as homenagens chegam. Eu fico feliz, porque é justo que se homenageie aqueles que se sacrificaram e colocaram acima de tudo a divulgação do Espiritismo. É como o querido Divaldo, é como o querido Chico Xavier, o querido Herculano. E lembro quando quiseram fazer o espiritismo entrar em política, criticaram umas atitudes de uns senhores que, confusos, eram em geral idosos, defenderam nossa pátria. Nossa, vieram críticas a Divaldo. Eu fiquei louca, eu respondi à crítica até de forma meio violenta. Acorda, tu que dormes. Não sei quem disse isso. Desperta dentre os mortos e torna a caminhar.
Dona Heloísa, antes de eu lhe fazer, eu tenho três perguntas aqui da obra de Herculano, Visão Espírita da Bíblia, mas vamos iniciar porque o programa de hoje vai versar sobre Jesus, não é? Dona Heloísa, mas para Heloísa Pires, a Heloísa Pires espírita, o que significa o Natal? Qual o sentido do Natal, Dona Heloísa? O Natal é maravilhoso. Aprendi com meu pai. Nós participávamos de tudo desde o início de dezembro, montando o presépio, o bebezinho naquela caminha de palha, José, Maria, os Reis Magos. É uma história linda. Tem pessoas que são meio materialistas, que não entendem alegoria, que não entendem beleza interior, que não entendem poesia. E eles decretaram para eles mesmos que devia se tirar o presépio, que devia tirar a árvore de Natal. Quem instituiu isso? São Francisco de Assis, o primeiro a falar sobre como devemos amar e tratar bem os animais. Domesticou um lobo feroz com comida, água e amor. E São Francisco compreendeu e veio para isso, que o presépio faria com que a figura de Jesus se espalhasse na terra. Sobre as mártires cristãs, um pai da igreja diz: foi o sangue que regou as sementes lançadas por Jesus, permitindo que frutificassem. Pois eu digo que o presépio, a figura do bebê Jesus de Nazaré, dos Reis Magos homenageando, é o leite brilhante e fortificante que permitiu que crianças, adolescentes, idosos se interessassem pela figura de Jesus de Nazaré. Foi uma luz que se acendeu e se esparramou e continua se esparramando pelo mundo. Dona Heloísa, uma coisa que eu não esperava nunca, né? Que eu não sabia, porque todo mundo cita Herculano, seu pai, como um homem muito doutrinário, né? Mas aqui num programa, a gente ouvindo o Limiar do Amanhã, foi que eu soube que o primeiro presépio quem fez foi Francisco de Assis, né? E Herculano vinculado a isso, né? O amor dele por Francisco de Assis, Herculano. Claro, mas não é Kardec que o pessoal no Evangelho, São Luís, Santo Agostinho, respeito é um título que nós, em outra expressão religiosa, temos, mas continua valendo. O catolicismo nos ajudou muito, embora nós estivéssemos atrapalhando, deformando alguns conhecimentos de Jesus, mas fazia parte da caminhada. Ai de nós se não houvesse esse interesse pelo continuar do Jesus de Nazaré, que vai se purificando e chega até nós, de mãos dadas com a ciência atual. Herculano chama o Espiritismo da ciência admirável. Então, é a ciência admirável de mãos dadas com a ciência atual. É porque muitos ainda teimam, né? Impeticam com aquela história de que o espiritismo não é religião, como se Herculano não aceitasse o aspecto religioso. E Herculano, a gente já viu aqui, aceitava. Não, e Kardec fala na Revista Espírita, acho que é de 1868, 58, eu tenho que ver de novo. Ele diz: eu disse que não era religião para que não houvesse prece paga, sacerdócio organizado, mas a ciência espírita, fruto das pesquisas, livro dos médiuns, se abre para a filosofia, pois traz um novo modo de pensar, um pensamento debruçado sobre si mesmo, mas que realiza o religare, a prece, o convite de Jesus através da prece. E o religare é exatamente, quer dizer, religião. E aí Kardec encerra. Por isso digo, o Espiritismo é religião e nos glorificamos disso. Pronto, o mestre é Kardec. Tem gente aí que quer ser o mestre, querem tirar o evangelho. Se tirar o evangelho, tira a religião, mais ou menos.
porque leva ao estudo de Deus, ao estudo de Jesus. Não existe outro nome para esse estudo, a não ser teologia, que faz parte da religião. A turma viaja na maionese, como dizem as crianças. Dona Heloísa, vamos lá, visão espírita da Bíblia. Herculano fala sobre Jesus. Herculano diz que Jesus é o foco central de um processo que começou no judaísmo e se desenvolve no espiritismo. Quer dizer, as três revelações é o mesmo processo, que a senhora sabe que tem alguns já até que querem deixar o judaísmo, Moisés para lá, não quer. Mas tudo é um processo histórico e Jesus é o foco central, dona Heloísa. E Jesus não por acaso nasceu entre os judeus. Os outros povos estávamos perdidos na adoração dos deuses pagãos, sacrificando até crianças. Jesus, Moisés veio, sai, liberta o seu povo, caminha pelo deserto, o povo já meio revoltado, porque o povo sem comida e com sol quente ficou meio revoltado, mas Moisés, o querido Moisés, realiza a grande tarefa, recebe mediunicamente os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, exige a adoração do Deus único. Até ele faz uma concessão. Para arrastar o povo, ele apresenta a Deus como Jeová, que era o representante de Deus. Mas foi bom. De repente, as energias se voltaram para só uma luz, que era Jeová, que era até meio bravo, mas era uma época diferente. Graças a Moisés, a harmonia maior se fez entre os judeus e Jesus vem à terra, judeu, filhos de judeus, e dá uma mensagem maravilhosa. Deus não separou em armários almas de judeus, almas de brancos, almas de africanos, almas de asiáticos. Gente, que Deus é esse? Todos somos filhos de Deus e a caminhada de Jesus é um sopro de luz que varre preconceitos todos, que só nós podíamos criar na nossa mente pequena. Ah, é homem, é mulher. Não, tem que respeitar o corpo com o qual nos apresentamos, mas o importante é amar o próximo e respeitar o próximo e entender que Deus nos criou a todos iguais. Humildade, trilhões de planetas, somos pontinhos, pequenos e luminosos quando fazemos o bem. E a parapsicologia das mãos, a ciência admirável. E a metapsíquica já havia dado, William Crook já havia dado. E o Espiritismo hoje caminha de mãos dadas, o que me encanta, com a ciência atual. A força do pensamento, as câmeras que comprovaram, a força da oração, Dr. Silva Costa Renato, a importância de fazer o bem, cientistas atuais, a necessidade do perdão. Dr. Calil, cardiologista do Sírio-Libanês, não perdoar a mágoa cria coágulos, que pode levar até um processo de problemas vários e até a morte. Então, há que perdoar, há que amar o próximo, há que orar. E o doutor Silva Costa diz, oração irriga os neurônios, que ajuda o indivíduo a permanecer mais capaz de pensar e aumenta até a massa cerebral na quantidade necessária e própria. E ele diz, de agora em diante, orarei 8 vezes por semana. Eu diria para ele, se eu encontrasse eu com toda essa vantagem de oração, orarei muito mais, porque na medida em que envelhecemos, precisamos irrigar melhor os neurônios e precisamos auxiliar que a luz se acenda em nosso cérebro. E o doutor Carluccio veio a público e disse, o elemento mais estressante para o homem, maus pensamentos, mau humor, incapacidade de amar, envelhece.
e eu diria, e as rugas desses mal-humorados, reclamantes, maldosos, ficam terríveis. Me diga só uma coisa: o Herculano tem um netinho chamado Carluxo. Tem. Em homenagem a esse médico aí que a senhora citou, esse doutor, não? Esse apareceu agora. Carlos é o apelido do Carlos, que ele fez medicina, é um moço lindo, trabalhador, casado, tem filho, um doce, esse sobrinho. Mas esse senhor apareceu, o senhor de cabelos brancos, falando para as mulheres que não querem envelhecer logo. E eu achei tão lindo que ele foi no ponto correto. Dona Heloísa, mas dentro dessa mesma fala de Herculano, é, o foco central de um processo que começa no judaísmo e desenvolve-se completamente no espiritismo. A mensagem de Jesus desenvolve-se no espiritismo. Nossa, a reencarnação. Quando Jesus fala em reencarnação com Nicodemos, que era, na época, muito inteligente, ele não entende, diz, como, mestre, vou precisar nascer de novo no ventre da minha mãe? Talvez a mãe estivesse desencarnada ou muito velha. A comunicação, ele aparece, Jesus encarnado, conversando com Elias e Moisés desencarnados. E alguns dos apóstolos dormem, são os que cedem ectoplasma. Mas a maioria vê Jesus iluminado, encarnado, e os dois que haviam morrido desencarnados estavam ali. O respeito à mulher. Jesus conversava naquela época com as mulheres judias, eram suas discípulas, caminhavam com ele, libertou Madalena, que para os judeus da época já estava, era uma considerada prostituta, porque era uma mulher livre, tinha namorados, e Jesus liberta os perturbadores e Madalena é sua discípula amada. Aí, os ignorantes acham que havia um amor de sexo, de casamento entre Jesus e Maria e Madalena. Não teria nada demais se existisse. Mas Jesus não tinha a nossa cabeça. Será que eles pensam que nós somos modelo de todo o universo? Poupe-me. Outrora o homem tinha quantas mulheres quisessem. Diz que Davi teve mais de 100 numa época para conquistar apoiadores. E fomos purificando. Agora, Jesus estava acima de todos nós. Não sentia o que nós sentimos. Não tinha necessidade de sexo como quem nasce na terra para continuar a espécie tem. Não pode imaginar uma pessoa superior, poupe-me, então fiquem calados, porque é muita ignorância. Dona Heloísa, aí veja, gostei do que a senhora disse, né? Jesus, um ser superior, tinha outra mentalidade. Mas, dona Heloísa, eu vou lhe contar um fato e desse fato vou levar para Herculano, né? Eu tenho uma amiga que não é espírita e que diz que vocês espíritas tornaram Jesus desinteressante. Jesus é desinteressante. Agora veja por quê, né? Diz que porque o espiritismo separa Deus de Jesus. Aí vem Herculano. Dona Heloísa, a maior luta de Herculano aqui na Terra, a luta que ele enfrentou praticamente sozinho e venceu, né, completamente, foi a luta com a história dessa que queriam transformar Jesus num Deus, agora me permita dizer, num Deus de feira, num farsante que tinha um corpo fluídico, né, um corpo fluídico que foi o rustenguismo. Herculano lutou, venceu o rustenguismo, mas, dona Heloísa, eu lhe pergunto, que necessidade é essa, né? De Ele tornar Jesus um Deus, e quando você torna um homem como Herculano, e Kardec na Gênese, Jesus torna-se desinteressante por isso. Quem diz que Jesus é desinteressante, na realidade, não entendeu Jesus.
ou está apegada ainda, o que também não é errado, fique, só não fala besteira no meio espírita, está mergulhado nos deuses pagãos. Ah, não. Os deuses pagãos eram assim, eles faziam coisas esquisitas, viviam com mulheres humanas, tinham filhos, nós criamos toda uma história. E alguns trazem resto dos mitos dentro deles e querem enfeitar a história de Jesus. Mas enfeite demais estraga. Se uma mulher usa um mundo de pintura de máscara, fica mais feia. Então vamos deixar a figura no natural, linda demais, incrível demais. E como diz o psiquiatra Augusto Cury, eu era materialista. Fui desafiado a ler História de Jesus. Hoje eu digo, amo, é o homem mais inteligente, o melhor homem que apareceu em toda a nossa história. E ele é mais lindo, porque se fez pequeno, filho de operário, e venceu em toda a linha, mostrando que a única coisa que o indivíduo precisa para vencer é amar o próximo como a si mesmo. Respeitar a Deus, gratidão, gratidão. Ele dizia: meu pai é bom. Ele separava bem a figura dele do pai. Fazem muita confusão. E Jesus é tão interessante que Elizabeth Kubler-Ross, materialista, se tornou espiritualista. E tantos, quando entende a figura de Jesus, e hoje, graças às câmaras Kirlian, acopladas a microscópios potentíssimos, Kardec é confirmado pela Universidade de Kirov, na Rússia, que até depois proibiu pesquisa, mas continuaram nos Estados Unidos e geraram a parapsicologia, considerada ciência, e que estuda os fenômenos mediúnicos espíritas, confirmando-os e confirmando. Kardec estava certo, diz Heine. Ah, mas ele é a antiguidade e nós somos a modernidade. Ele falou corretamente através da pesquisa com médiuns e Heine, com a equipe do Espírito da Verdade. Ele não trabalhou sozinho. Mas nós trabalhamos com a Câmara Killer. Mas se o resultado é o mesmo, Kardec é muito maior. Maior até do que a Câmara Killer acoplada a microscópios potentes, porque ele está unido à equipe do Espírito da Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré, que disse: eu vos enviarei o Consolador, e vós o entendereis e ficará convosco. Ou seja, estava previsto e se realizou. É linda a história de Jesus, até nessa promessa realizada. Dona Heloísa, no Natal a gente lembra muito de Jesus e lembra Maria Santíssima. O Herculano fala essa mulher extraordinária, não é? Agora, o Herculano aponta também que, da mesma forma, Dona Heloísa, criou-se nas religiões tradicionais, né, aquela coisa de Maria maior que Jesus. E criou-se o culto à mariolatria, na opinião de Herculano. A mesma coisa, quiseram mitificar Maria, não é, dona? Quiseram, inclusive, negar o nascimento normal de Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso fala: não existe coisas impuras. Deus criou tudo puro. O homem é que torna as coisas impuras. Foi lindo o casamento de Maria com José, maravilhoso. A recepção de um espírito luz que, como filho, nessa encarnação em que ele foi Jesus, veio à Terra para mostrar a beleza da criação divina. Tudo que Deus criou é belíssimo, e do amor de um homem e de uma mulher nasce uma criança. Ciência pura e ciência admirável, Espiritismo. E no Diário do Pai ele fala do amor dele a Maria de Nazaré. E eu também, quando eu vejo as figuras da cruz, Jesus na cruz, e Maria o tempo todo ao lado, olhando, só as lágrimas correm. Ela não fala uma palavra de ofensa àqueles que castigam o filho. Ela não reclama.
ela é exemplo de paciência, abnegação, educação, espírito superior. E o meu bom José, marceneiro especializado, era uma luz pura. Também quis vir entre os operários e Jesus então fez questão a vida toda de se vestir simplesmente com uma roupa, em geral branca, de fazenda comum, exatamente para que entendêssemos que não é pelo excesso de brilho ao nosso redor, não é pela posição social, não é pelas pirâmides cheias de ouro, não é pelo que vale só na terra. Até o nosso corpo físico, o instrumento vai, como qualquer instrumento, se desgastar e depois sumir. Mas nós somos, isso eu amo quando Jesus disse, sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. E queiramos ou não, vamos salgar a terra, criando um mundo de regeneração, sem agressividade, sem mortes por assassinato, um mundo de paz, um mundo onde cada um considera o próximo como seu irmão, só exigindo ser bom, ter Jesus no coração, como canta Roberto Carlos. O que é preciso é ser bom, ter Jesus no coração. Dona Heloísa, a minha última pergunta para a senhora na noite, talvez a penúltima, mas encerrando aqui a questão da obra de Herculano. O Herculano tinha uma ligação impressionante com Leon Denis, não é, Dona Heloísa? Herculano amava Leon Denis, e o Leon Denis foi aquele, se não for o primeiro, foi um dos primeiros que mencionaram Jesus como governador espiritual da Terra, não é? Dona Heloísa, aí eu lhe pergunto, o mundo atual, a gente vê as guerras se disseminando, a guerra Rússia e Ucrânia, Israel lá no Líbano, na faixa de Gaza, é, o Oriente todo é um barril de pólvora o tempo inteiro, né? E Jesus é o governador espiritual da terra, né? A gente não deve ter medo, a gente deve ter fé, a gente confiar, porque nesse barco aqui realmente Jesus está no leme, Dona Heloísa. Claro que está. Ah, mas existem dificuldades. Eu fiquei com uma doença. Dificuldades, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, considerado o médico dos pobres pela bondade. Dificuldades não são castigo, são apenas problemas que exigem solução. A criança pequena, quando vai aprender a ler e escrever, às vezes tem dificuldade, chora e grita, mas vem recursos mais modernos, ela entende. Agora, por que nós, corajosos entre os vikings, matávamos, corajosos quando agíamos errado, na hora da dificuldade da terra, gritamos? Outro dia eu falei comigo mesma, eu falei, isso é uma dificuldade tola, pequena. Haja como quando você estava lá matando gente, roubando gente. Onde está a nossa coragem? Os apóstolos de Jesus foram meio covardes um tempo, mas quando Jesus ressuscitou, eles viram a grandeza da ressurreição, ficaram corajosos, morreram para defender a ideia de Jesus, auxiliaram. Agora, os encarnados, qualquer coisa, ai meu Deus, ai, 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 onde está Jesus que não acaba com isso? Que é isso, gente? Vamos aprender a viver. Quando vamos fazer um curso novo, exigimos dos nossos neurônios e eles ficam mais espertos. Se passar a vida reclamando, os neurônios dormem e a pessoa vai ter dificuldades com a idade. Então, vamos despertar. Somos Deus e somos luzes. E vamos agora usar a coragem para apagar o que fizemos de errado. E a Gênese diz: no momento de transição, espíritos que erraram muito vão ter a última chance de reencarnar na Terra para se corrigirem dos seus erros.
Ah, mas eles nos atrapalham. Ah, não atrapalhavam quando eram nossos amigos? Não fizemos as mesmas coisas que eles estão fazendo agora? Roubo, corrupção, golpes pelo telefone, golpes de todo lado. Mas é para sentirmos definitivamente que o mal tem que ser extinto de nós mesmos e do planeta Terra. Não vale a pena ser mal. Não adianta nada, só criamos problema para várias encarnações. E a Terra continua linda, flores, céu azul, às vezes céu tempestoso, mas gratidão a Deus. Indivíduos que tanto erraram, tratados com tanto amor no nosso querido planeta Terra. E o amor seria maior se ouvíssemos todos os conselhos intuitivos que nos vêm do plano espiritual superior. Dona Heloísa, agora a última questão mesmo, para a gente fechar o programa, e fica uma homenagem a Divaldo, porque eu vi isso numa palestra linda de Natal de Divaldo. Divaldo fala que na Segunda Grande Guerra, na noite de Natal, houve, claro, aquele intervalo, né? Então, na noite de Natal, no fronte da guerra, Dona Heloísa, então, vários soldados de várias nações, cada um no seu fronte, as nações beligerantes, até os soldados alemães, porque muitos ali estavam obrigados, né? Obrigados. Começaram a cantar, essa passagem de Divaldo eu me arrepio, Dona Heloísa, né? Começaram a cantar, cada um em seu idioma, mas aquela melodia era uníssona, né? Noite feliz. Ai, que lindo! Ai, que Noite lindo! feliz, E o noite. lado de lá ajudava. É o mundo do futuro, já está chegando. Então, aquele momento, e é isso que eu pergunto à senhora para a gente encerrar o programa da noite de hoje. Daqui a 2 semanas estaremos festejando o Natal. Dona Heloísa, por mais guerra, violência, maldade, vale a pena a gente viver essa noite feliz? Nossa, se vale a pena. É a única forma de agradecer a Deus tudo que recebemos. Tanto recebemos e tão pouco sabemos retribuir. Está na hora da retribuição. Alegria de viver, gratidão a Deus, gratidão a todos que nos auxiliam de uma forma ou de outra e procurar um trabalho voluntário para agradecer a Deus, fazer alguma coisa pelo próximo, por menor que seja. Até nessa hora, levar sacolinha num orfanato, num lugar que receba crianças. Logo vem o novo ano, verificar que material que precisam. Isso é receber a mesma alegria quando cantamos Noite Feliz, quando nos lembramos do maravilhoso Jesus de Nazaré. E tem uma música que eu fiz, eu cantava nos vários cursos, eu não canto, mas é assim: somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. E aí continua, somos companheiros. Ah, e encerrando, a Bíblia, diz Herculano Pires, não tem uma palavra condenando o espiritismo. Bíblias inglesas, Bíblia de João Ferreira de Almeida, e acho que agora todas as Bíblias tiraram essa bobagem. E na Bíblia de João Ferreira de Almeida, muito considerado, aparece logo no início da história de Moisés, ele fazendo uma sessão mediúnica na qual Yahvé, o Jeová, se comunicava materializado. Então, que proibição é essa? Invenção do homem. Herculano ainda cita o nome de um teólogo e pastor protestante que dá essa declaração: a Bíblia não tem uma palavra condenando o espiritismo. Nós é que somos inventores, pequenos e crianças. Inventamos isso e agora espírita vamos ter que apagar.
Dona Heloísa, então, infelizmente, estamos encerrando esse programa. Me diga uma coisa, Dona Heloísa, a senhora vai passar o Natal aonde? No apartamento de Luizinha, que é maior, e na pandemia nós começamos a fazer lá. Então, vou passar lá com ela, os meninos, se Deus quiser, com muita alegria, lembrando do meu pai, da minha mãe, do meu avô e dos meus 8 tios, que ganhamos de presente quando meu avô viúvo foi morar conosco. Irmãos, tios e irmãos, maravilhosos. Já estão do lado de lá, mas estarão presentes. Dona Heloísa, eu escolhi uma pessoa para me dar presente de Natal, viu? A única pessoa que eu escolhi, viu? Quem foi? Jesus. Tu mesma, Heloísa Pires. Dona Heloísa, vou lhe pedir uma coisa, olha, Ah, na véspera de Natal, eu vou ligar para a senhora porque minha mamãe desencarnou com câncer, né? E a querida, falou com mamãe falou com a senhora, eu vou ligar na véspera de Natal, ao invés de eu pedir a bênção, mamãe não está aqui na terra, eu vou pedir a bênção à senhora, tá bom? não mereço, mas agradeço. Você, na outra encarnação, vai ser meu filho, meu sobrinho ou meu neto. Se eu for seu serviçal, já estou feliz. Já estou Não, não. feliz. Você aceita os meninos, vamos repetir o que deu certo. Dona E Heloísa, até melhor, Dona Eva vai ser sua mãe, que ela te educou muito bem. Eu sou irmã da Dona Eva, sua tia. Pronto, família completa. Dona Heloísa sabe disso até antes de mamãe ficar doente. Ela via os programas, né? Aí dizia: Isso é que é uma mulher empoderada. É Dona Heloísa. Isso, que mulher brilhante. Olha, Dona Eva, a senhora que é considerada uma mãe fabulosa, porque graças a Deus a senhora soube educar esse menino. Graças a Deus. Mamãe, te amo, mamãe. Não te esqueço. Quero dedicar esse programa à mamãe. Já está dedicado antes da prece. Dona Heloísa, vamos orar? Vamos. Então, agradecendo a Jesus, o aniversariante do mês. Jesus, perdoai as nossas dívidas. Ajuda-nos a sermos hoje melhor do que ontem e faz com que esse Natal nasça em nossos corações todos os dias do ano, mas que possamos, na noite de Natal, de joelhos espiritualmente, orarmos a Ti e agradecer pela bênção da vida, pela bênção da encarnação e pela bênção do Espiritismo em nossas vidas. E, particularmente, nesse último programa do ano, um agradecimento à Dona Heloísa pela beleza da mensagem que traz, reverenciando seu pai. E, claro, agradecer a ti, Herculano, o homem que amou tanto Kardec, como dizem e repetem, mas um homem que, acima de tudo, amou muito a Jesus. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Dona Heloísa, Feliz Natal, muita paz, E beijo, olha, parabéns pela prece linda. Precisamos orar. oremos, beijo. Beijos a vocês, a família toda. Obrigada.